A graça e a paz de Jesus, como vai você? Tudo bem? Quero compartilhar com você o Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 23. Vou ler aqui. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Jesus chega num contexto aqui de medo, de pavor, de incerteza, de insegurança. Eles estavam ali a portas trancadas, por medo do que poderia acontecer com eles, pela incerteza do futuro, né? Tudo havia se perdido ali. Eles não tinham forças para recomeçar. Então Jesus entra naquele lugar. E é interessante que ele entra ali, ele não passa pela porta, né? Estavam as portas trancadas, Jesus entra naquele lugar. Isso é um detalhe interessante, né? Porque Jesus já estava ressuscitado, né? O seu corpo já tinha sido glorificado. Então Jesus ele consegue entrar naquele espaço, naquele recinto, sem que a porta seja aberta. Ao mesmo tempo que, quando nós lemos mais para frente aqui, é um pouquinho, no próximo trecho aqui, desse mesmo capítulo, ele diz para Tomé tocar nas suas mãos. Então Jesus estava ali 100% homem e 100% Deus, com seu corpo glorificado, entrando no local, no espaço completamente fechado. E aí a primeira coisa que ele faz, ele diz para aqueles homens que estavam sem esperança, com aqueles homens que estavam preocupados, com aqueles homens que estavam ansiosos, com aqueles discípulos que não viam um futuro. Ele queria que eles recomeçassem. E a primeira coisa que ele fala para eles: paz seja com vocês. Ninguém consegue recomeçar nada se não tiver paz. Então Jesus traz para aqueles discípulos uma palavra, diz: paz seja com vocês. Mais uma vez ele repete: paz seja convosco. Paz seja com vocês. E aí eles se alegraram quando viram o Senhor. Então a segunda marca, né, de quando Jesus aparece para nós, para que possamos recomeçar, é a alegria. Ele traz paz e ele traz alegria. Os discípulos se alegraram. Na presença de Deus, há abundância de alegria. Olha que coisa boa, né? Eles estavam tristes, preocupados, desesperados. Eles se encontravam numa situação tão difícil. Mas o Senhor foi ali e disse: Pai seja com vocês. E depois Jesus, então, traz para eles uma alegria no seu coração. Né? E terceira coisa, Jesus dá para aqueles discípulos uma missão. Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus dá uma missão. Né? Cada um de nós, meus irmãos, nós temos uma missão. Jesus falou: assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. A nossa missão é semelhante à de Jesus, que é espalhar a boa nova do Evangelho. Ali, depois da ressurreição, diante daqueles discípulos sem esperança, Jesus traz paz, traz alegria, traz uma missão. Paz seja com vocês. Eles se alegraram. Ele disse: paz com vocês novamente. Depois ele fala: assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês também. Assim também é a nossa vida. Às vezes nos encontramos fracos, sem esperança e sem forças para recomeçar. Jesus vem nos fortalecer para que possamos recomeçar. E aí nós nos perguntamos assim: mas como vamos cumprir a missão como Jesus cumpriu? Ele disse, e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Ele dá a missão, mas também dá a capacitação. Ele dá a missão e dá a capacitação para o cumprimento da missão.
Ele não vai lançar você num campo minado, no meio de uma guerra, sem as armas necessárias, sem as ferramentas necessárias para que você consiga lutar, para que você consiga batalhar. Quando você recebe a missão, você recebe a capacitação. Que você possa refletir sobre isso. Se você hoje se encontra triste, sem esperança, Jesus tem uma paz para você. Ele fala: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, uma paz diferente. E Ele vai trazer alegria ao seu coração, porque onde há o Espírito do Senhor, aí sim há abundância de alegria. Mas Ele não vai querer que você fique parado, Ele vai te dar uma missão e vai te capacitar para essa missão. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida. Um grande abraço, Deus abençoe.